E hoje nós vamos falar sobre pare de reclamar e tome coragem para empreender. Vamos falar sobre coragem, empreendedorismo, direcionamento, que eu acho que a gente está precisando, né, de dose de coragem e o que fazer. Então, no final, eu quero deixar duas perguntas para reflexão e ainda vou dar duas dicas para você sair dessa situação, romper aí com tudo isso. Eu queria começar falando dessa história, por quê? Porque foi uma história que mexeu comigo, eu acho que mexe com muita gente que lê esse livro, né? Essa história conta a história de uma enfermeira, na verdade, australiana, chamada Bronnie Ware. Não sei se vocês já ouviram falar dessa enfermeira. Ela era responsável por um setor de cuidados paliativos em um hospital. E para quem não sabe o que é cuidado paliativo, é aquele caso que o paciente muitas vezes tem poucos meses de vida, poucos dias de vida, e você está tentando ali dar uma qualidade de vida para eles. E ela passou a entrevistar esses pacientes sobre os arrependimentos que eles tinham no final da vida deles, porque eles sabiam que eles estavam já no final das suas vidas. E ela pegou toda essa pesquisa que ela fez dos arrependimentos e escreveu um livro chamado Antes de Partir. Alguém conhece esse livro, Antes de Partir? Acho que isso é uma coisa, não sei se o pessoal conhece, se não. Rosana, deixa a live salva, por favor, Giovanni. Giovanni, eu deixo, ela fica no Instagram por 24 horas, tá? Mas de qualquer forma, gente, tem uma playlist aqui no YouTube com todas as lives das segundas-feiras, tá? A playlist chama Profissão Auriculoterapia, tá? É uma playlist, tá aqui no YouTube, todas as lives estão lá, porque aqui no Instagram ela acaba ficando só por 24 horas, né? Olá, Cláudia. Te saludo de Artigas em Uruguai. Olha, legal, Cláudia. A Elaine, prof, dá umas dicas sobre como fazer cliente. Então, escuta a live aqui. Peraí. Já vi uma palestra dela, a Luciana, falando, não conheço o livro, mas deve ser uma boa leitura com certeza. Tem muita frases, assim, histórias de reflexão mesmo, né? Que eu acho que é muito importante pra gente. Gente, assim, o que aconteceu? Então, ela pegou essa entrevista que ela fez, tinha palavras, né, pessoas desde quando chegaram ali até o final, né, e escreveu esse livro, antes de partir, em que ela relaciona os 5 maiores arrependimentos do ser humano. E o primeiro deles é o que me interessa aqui para essa live. E o maior arrependimento, o primeiro deles é que eu queria ter tido coragem de fazer o que realmente queria e não o que esperavam que eu fizesse. Olha isso, que forte e profundo, né? Então, gente, vamos refletir, discorrer aí esse assunto, tá? Quero te contar como foi, assim, não é fácil, né, gente, ter coragem para fazer mudanças, para sair da mesmice, para tomar decisões. Eu quero te contar uma coisa bem séria que eu aprendi depois aí de mais de 20 anos de profissão. É muito difícil você alcançar o sucesso sem ter coragem. Os riscos, gente, sempre vão ter. São inerentes aos negócios. Lançar-se, por exemplo, como dono do seu negócio, do seu espaço, exige que você assuma esses riscos. Porque é você que está ali pilotando, né? Você que está tomando as decisões, a direção. Você acredita, agora falando de você acredita nas suas ideias? Você acredita no que você tem planejado para você? No que você quer fazer? Você acredita nisso? Você acredita no seu potencial? E de que aquilo que você está oferecendo, aquilo que você quer se propor a fazer agora, para o resto da sua vida, vai transformar aí a sociedade, vai trazer um benefício para a sociedade? O medo está paralisando você? Você está se privando de se lançar, por exemplo, na auriculoterapia por medo? Pensa nisso um pouquinho. Qual o seu medo? Qual o seu medo? Não se sente preparado? Não acredita no seu potencial?
Ou o que você pode fazer para combater esse medo? Vocês já pararam para pensar em tudo isso? Sabe o que cura o medo, gente? Ó, resposta de 1 milhão. O que cura o medo? A ação, a segurança, é fazer acontecer, é romper com o ciclo, é sair da zona de conforto. Uma outra opção que você tem, é claro, todos nós sempre vamos ter, né, essa opção, é se esconder das coisas que te dão medo. É se esconder dos seus sonhos, é deixar a vida passar e depois você, claro, corre o risco de se arrepender de não ter feito ou de não ter feito antes. Vocês já pararam para pensar que qualquer das decisões inclui risco? Inclui risco. Se eu decido montar o meu consultório ou eu não quero montar o meu consultório por medo, os dois são decisões e os dois eu tenho risco. Um de fazer e não dar certo, outra de não fazer, ficar aqui no meu cantinho bem quietinho do jeito que eu tô, não vai mudar nada, não me tira da minha zona de conforto, porém, no futuro, eu corro o risco de me arrepender de não ter feito. Olha que louco isso, né? Eu vou te dar uma dica, gente. Uma dica bem prática, uma dica para você que tem medo de fazer. Pensa comigo, não tem medo de se arrepender de não ter feito? Também? Pensa aí. É isso que a gente estava falando agora. A gente tem duas opções na vida. Mas nós não podemos fazer também de qualquer jeito. Sair, a Lirane falou para fazer, eu vou fazer. Não. O que é necessário? É necessário planejar, é necessário estudar, é necessário conhecer o ambiente onde eu vou dar esses passos. Se eu estou saindo de uma profissão e vou para outra, eu preciso conhecer, eu preciso me cercar de segurança, não é verdade? Eu preciso, pelo menos, saber assim, ó, uma coisa é você andar a 100 km por hora numa pista esburacada, que eu não conheço, sem cinto de segurança, sem airbag, um carro velho, pneu careca, chovendo. Outra coisa é eu andar 100 por hora com airbag, com cinto de segurança, um carro novo, uma pista asfaltada, toda certinha, sem chuva, entenderam? Eu corro o risco de andar 100 km por hora, eu corro, só que eu me cerco de segurança, de coisas que, se acontecer um acidente, porque nenhuma das duas opções me impede de acontecer um acidente, eu vou estar mais protegida. Qual a chance de eu me machucar? Na opção 1 ou na opção 2? Na opção 1, minha chance de me machucar é muito grande. Na 2, eu já estou cercada de certas seguranças, né? Então, é nisso que eu quero que vocês pensem também, tá, gente? Não é se atirar assim de qualquer jeito, não. Mas nós não podemos, então, fazer de qualquer jeito. É necessário estudar, conhecer o ambiente. Você tem que ter noção de onde você está entrando. E antes de fazer também, gente, é necessário você ter conhecimento. Vamos falar aqui, vamos botar na prática da auriculoterapia. Não adianta eu chegar aqui e começar a colocar sementinha num paciente que eu nem sei que doença eu estou tratando, como tratar. Eu tenho visto uns vídeos da Lirane, peguei um livro e agora eu vou fazer. Não é assim, é a vida de um ser humano que está na mão de vocês também, tá? Então, tudo isso vocês têm que pensar. O despreparo é um dos maiores fatores que levam ao insucesso. E também é um gerador de medo. Porque se eu tenho insegurança, você sabe que quando eu fiz a pergunta aqui no Stories e deixei em aberto o que te traz insegurança, uma delas que foi colocada foi a localização de pontos. Então, se eu tenho insegurança, eu tenho mais medo e o medo me paralisa. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar mais, não deixar o medo me paralisar, entenderam? Eu tenho um outro vídeo, e alguns também falaram assim, a crise, as dificuldades, a maneira... Tati, fecha a janela aqui para mim, por favor. Pode vir por aqui, se quiser. Tá muito barulho aqui, gente, vou ter que... Faz calor, mas o áudio vai ficar melhor, com certeza. Assim...
Eu posso, gente, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, e isso me dá tranquilidade e segurança, tá? Tem um outro vídeo, porque algumas pessoas foram colocar assim, da crise, da dificuldade de pacientes, e esses medos eu coloquei aqui para a gente discutir um pouquinho mais no final, mas eu mostrei, fiz uma live sobre a realidade da auriculoterapia no país. A realidade como um todo. Gente, ela cresceu, a procura por auriculoterapia cresceu mais de 400%. As práticas integrativas de uma forma geral. Então, não é um mercado que está em crise, sabe? E isso é aquela questão assim, já que eu não sei, eu coloco a crise como uma grande desculpa para me paralisar. Mas não é real, porque esse não é um mercado que está em crise, tá? E é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero que vocês aproveitem essa onda. Pode até chegar a ter uma crise, mas não é agora. Então aproveita se você conhece, se você já está nessa onda e você já conhece a auriculoterapia. Foca um pouco mais, estuda um pouco mais. Tudo aquilo que você coloca os seus olhos, o seu foco, a sua intenção, tende a dar certo, tende a crescer, tá? Então isso é importante, gente. E ali eu mostro por que não há crise no mercado da auriculoterapia. Procura lá, tá? Tá aqui tá no YouTube. E acho que tá no Face também. E que já é uma ótima informação para quem está começando nessa área. Se você está começando, olha aí, ó. Hashtag faz sentido, hein? Querer não significa também exatamente realizar. Ah, eu quero muito, mas não se mexe para fazer nada. Se você não estiver focado, é apenas um desejo e não uma vontade verdadeira. É nesse momento que você precisa se posicionar. O que eu quero? E se eu quero, eu tenho que dar os primeiros passos. Trace objetivos, trace um planejamento. Poxa, eu quero, o meu objetivo é, nem que seja até o final do ano, ou 2020, eu vou montar o meu consultório. 2020, eu vou estar trabalhando somente com auriculoterapia. 2020, eu vou colocar os meus aprendizados em prática e vou transformar vidas e vou ajudar pessoas. Eu acho que são objetivos, gente. Coloque data para o seu objetivo. Essa aí também é uma grande dica. Quando a gente fala, eu quero que aconteça, eu quero escrever um livro. Já falei para vocês, estou escrevendo um livro de protocolos, mas se eu não botar data, eu nunca vou terminar esse livro. Sabe por quê, gente, que eu não vou terminar? Sabe por quê? Porque cada hora que eu leio esse livro, eu vejo um erro, eu vejo algo que eu possa acrescentar. É de doenças, então cada vez mais eu tenho outras doenças para colocar. Então não dá, eu nunca vou terminar. E é assim com vocês, porque vocês sempre vão ter algo para estudar também, assim como eu. A gente sempre está buscando coisas para estudar, a gente sempre está buscando para melhorar. Só que se a gente não botar data, a gente não faz, a gente não conclui. Porque daí a gente começa, não, mas é tão difícil, tem tanta coisa ainda, né? Então, pensem nisso, estabeleçam meta, data, porque daí ela se torna de um sonho, você começa a realizar, tá bom? Então, você precisa se posicionar, precisa dar os primeiros passos na direção do que você quer. Se eu sei o que eu quero, é uma grande adianto. Agora, o que eu preciso fazer para chegar lá? Diante dessa realidade, gente, nós precisamos, né, somar dois conceitos importantes. O primeiro é ter coragem de ousar, tá? Ouse fazer diferente. Eu li essa frase e achei ótimo. Ter coragem de fazer e parar de reclamar. Outra coisa que neutraliza você é reclamar. Porque o que eu escuto é assim, eu queria muito, mas não posso. E sempre tem algo que a impede. Muitas pessoas culpam, por exemplo, o mercado, os pais, a falta de conhecimento, enfim, várias coisas para não dar certo, né? Ou arranjam uma desculpa e acabam não fazendo nada, porque a hora que você coloca uma desculpa, você se torna a vítima da causa. Para de fazer isso com você, não se sabote, tá? Não se sabote. Comece a pensar não no problema, e sim na solução. Não faça parte do problema, faça parte da solução.
Isso muda a sua vida. Teve uma frase uma vez, eu fiz um curso de empreendedorismo que eu estava fazendo, e aí o profissional disse assim: a partir do momento que você se pergunta, aconteceu uma situação na sua vida, qualquer que seja a situação, tá? Qualquer situação. Aconteceu a situação, você pensa assim: o que eu fiz ou deixei de fazer para isso acontecer? Você começa a virar uma chave dentro de você, porque você passa a não ser a causa, e sim, aliás, você passa a não ser a pessoa, a vítima, mas sim, você torna-se dona das suas ações, das suas responsabilidades e das suas atitudes. E isso vai fazer a diferença. Então, se eu tô aqui hoje, eu não fiz a live, por exemplo, por algum motivo, eu começo a me perguntar. E aí eu deixo de dar desculpa para aquilo que eu tô fazendo, sabe? E isso é muito importante, gente. Várias coisas podem impedir você, porque de desculpa o mundo tá cheio. Você tem tudo para dar errado. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem tudo para dar errado. Não é verdade? Nada conspira a nosso favor. Mas se eu ficar dizendo isso o tempo todo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, a crise, meu pai e minha mãe não queriam que eu fizesse. Não pode, porque daí você se torna vítima e aí é muito mais fácil, porque daí você mesmo começa a ter pena de você. Nossa, entenderam? Eu não sei se isso está fazendo sentido para você. Eu estou ouvindo aqui, a Isandra colocou ótimas dicas, a Silene, Selma, Rosalina batendo palma, eu espero que é por aí, né? Eu acho que é a questão da gente arregaçar a manga e fazer realmente, né? Então, muitas pessoas estão culpando tudo ao seu redor. Chega de culpar, vamos fazer, não é? O Brasil está precisando da gente agora na ação. Ficar sentado reclamando e dizendo, faça assim, faça assado, você devia ter feito isso, é fácil pra gente, não é? Então, acho que a gente tem que pensar. Acaba fazendo, então, hashtag chega de reclamar, tá? Incomoda os outros e você acaba por não realizar absolutamente nada na vida. Vocês pararam para pensar que cada um tem a sua vida e nós somos únicos? Deus nos fez únicos, né? Eu acredito em Deus, eu sei que cada um tem aqui uma crença diferente, não é questão disso, estou falando de mim, tá? Eu acredito nisso e para mim isso é um propósito, né? Eu acho que quando Deus fez cada pessoa que tem na Terra, Ele deu um objetivo, um propósito de vida para cada um. E você pensa da maneira que você quiser, mas pense no seu propósito. Será que o propósito da sua vida é ser assistindo novela, assistindo Netflix o tempo todo? Será que é isso que foi chamado para fazer? Né? Sabe? Não sei, eu acho que tem momentos que a gente tem lá que assistir a nossa Netflix, aproveitar, mas será que é isso que a gente tem para nossa vida? E aí vocês têm um conhecimento de uma técnica como a auriculoterapia, e vê gente sofrendo e para pensar que não faz sentido. Quando você vê a quantidade de gente com dor, de depressão, de insônia, de sofrimento, e você vê a auriculoterapia, eu dizendo para você, mostrando dados de que ela está em crescimento, e você chega para mim e diz assim, eu não tenho paciente, eu não tenho quem atender, não faz sentido, não é? Porque tem muita gente sofrendo, tem alguma coisa aí que está faltando. Essa ligação está faltando. Porque se você conhece uma técnica que dá resultado e tem gente precisando, essa é a demanda, é a oferta, é procura, né? Então, pensa nisso que eu estou falando. Eu estou jogando as ideias para ir aí atormentando os seus pensamentos dessa semana, hein? O empreendedor verdadeiro, quando acredita no seu negócio, na sua capacidade, acaba dando um jeito. Ele estuda, se prepara e começa, mesmo que faça devagar, com poucos pacientes, mas ele vai desbravando e acreditando no seu propósito de vida. Investe o seu tempo, seu suor, seu sangue, lágrimas, investe em você, acima de qualquer coisa, tá? Pensa nisso. Não faça parte do problema, escolha fazer parte da solução. Esse vídeo, gente, é para incentivar você, tá? Não é para deixar você triste, não. Além de incentivar, incomodar. Você ficar pensando em mim aí durante a semana. Você está com isso no seu coração, de começar a fazer a diferença, de ajudar pessoas, de mudar a sua vida. Põe a sua vida na sua mão e faz acontecer. Faça a mudança, assuma ela para você. Não ponha a culpa nos outros e deixe para os outros decidir por você. Não.
Você tem que tomar as rédeas da sua vida, né? O que está te incomodando? O que você precisa? Vamos dizer, preciso conversar com alguém sobre esse incômodo. Não apenas, pensa não só na auriculoterapia. Eu quero chamar para a auriculoterapia porque é o nosso meio, o que a gente mais faz, mas pensa aí na tua vida, várias outras áreas, várias coisas que você está deixando para amanhã e que você poderia fazer hoje, porque o amanhã nunca chega, lembra? A gente já falou sobre isso aqui. Quanto você gostaria de lançar, de correr atrás dos seus sonhos? Mas pelo mais variados motivos, você acaba desistindo de correr atrás deles. Passar o resto da vida reclamando da vida infeliz que você está levando. Se você está nesse momento de infelicidade, de insegurança, de tristeza, Deus não quer isso para sua vida. Você não precisa disso para viver. Ao contrário, traz luz para você. Traz luz para a tua vida. Sabe? Gera, começa a olhar para ela de forma objetiva. Não deixa ninguém te botar para baixo. Senta depois dessa live, pega um papel e pensa com você mesmo. O que eu preciso para ser feliz? O que eu quero para ser feliz? E anota tudo. Faz um brainstorm. Anote tudo. E aí começa. Qual é o meu foco principal? O que eu posso começar a fazer amanhã? Ou, para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Aí você lista mais, faz mais tópicos. E aí começa a botar data para isso acontecer, gente. Para de reclamar. Bora ação, fazer. Ao final, gente, quem teve tanto medo de buscar a felicidade acaba caindo na real que acabou não tendo medo de se arrepender, de terminar a vida infeliz. Porque você tem tanto medo de ser feliz que no final você vai ver que você está tendo uma vida infeliz. Então aqui eu quero deixar duas perguntas e quero deixar as dicas que eu falei no começo para vocês. Até quando você vai continuar reclamando do destino sem tomar uma atitude? E quando você vai tomar coragem, que foi ao início da nossa live, falando sobre coragem, de colocar os seus projetos em prática? Pensa nisso, tá? Pensa nisso, qualquer coisa assiste de novo. A dica que eu queria deixar aqui para vocês é: pense em tudo que você precisa para começar hoje a viver o seu sonho, para viver tranquilo e viver daquilo que você realmente quer. Relacione tudo isso e depois analise cada um dos pontos para você ver o que você pode fazer para suprir aquilo que te falta. Isso, gente, sabe como é que é o nome? A gente chama de clareza. Ou seja, você começa a identificar de forma exata o que você tem que fazer e em quanto tempo você quer fazer. Você já teve a oportunidade de tirar a dor de um paciente? Já teve? De ser responsável por devolver a alguém a qualidade de vida perdida? Uma noite de sono, uma psoríase, eliminar sensação de ardência, de febre, alguma coisa assim? Você já teve essa sensação das pessoas reclamarem para você, reclamarem não, né? Agradecerem a você por algo que você fez? Com a auriculoterapia ou com qualquer outra prática que vocês usem? Você deve, pensa, essa é uma sensação, gente. Eu tenho recebido isso, assim, de agradecimento, tanto de paciente quanto de aluno. E aí, isso é um combustível. E se você está iniciando, precisa saber que vai ganhando segurança nos seus atendimentos na medida em que percebe que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. E assim, é importante você saber que você conseguiu tirar a dor de alguém, devolver a noite de sono de alguém, porque isso te dá força, te dá segurança, te empodera. Tem um local também, essa é uma grande dica que eu uso para mim e para minha equipe, que eu acho que é importantíssimo. Nós montamos um local onde tudo que a gente recebe de reforço, de elogio, de depoimento de vida mesmo, a gente tem um local onde a gente guarda todas as frases, vídeos, tudo que eu recebo, que eu escuto, eu e a minha equipe, a gente joga lá dentro. E aí, a gente montou o grupo UAU. UAU porque, nossa, uau, que legal isso. E esses agradecimentos, vocês devem pegar dos seus pacientes e vão colocando num espaço, numa nota, um bloco de notas, ou um espaço no WhatsApp, qualquer espaço.
Por isso, sabe quando bate aquele desânimo? Ou quando chega uma reclamação? Ou quando alguém reclama de qualquer coisa, chega até você, ou dizendo assim, não deu, não senti nada, que nem também teve uma pessoa no Stories que colocou, é triste quando alguém chega dizendo que não teve efeito nenhum. Vai lá no grupo, vai lá no seu bloco de notas e começa a ler as quantidades, as grandes quantidades, muitas vezes, que você recebeu, ou as grandes frases que você recebeu de seus pacientes, dizendo quanto você o ajudou de alguma forma. A importância do seu trabalho e o estímulo para você continuar, muitas vezes, estão nas frases e nos depoimentos dos seus pacientes. Só que a gente decidiu focar num caso ou no dois casos, no segundo caso, que não teve resultado, ou da reclamação, porque é uma tendência nossa. Assim, às vezes você tem uma turma de 100 alunos, bastou um reclamar, ou você tem 10 pacientes, basta um não ter resultado. O um sem resultado te derruba, os outros 9 não te dão força para levantar. Por quê? Porque você esquece deles. Pega, começa a fazer coleção de frases de sucesso do seu trabalho, do seu atendimento, coloca num lugar onde você possa ter acesso. Esse é o teu combustível para levantar de manhã. A hora que bater aquela preguiça, aquele desânimo, você vai lá e lê a diferença que você fez na vida de alguém. Porque a hora que você vê que você fez a diferença na vida de alguém, que algum paciente voltou a andar, voltou a comer, voltou a dormir, saiu da depressão, melhorou da insônia ou passou a dor, você começa a olhar para você e ver assim, meu Deus, olha a força que eu tenho. Entendeu? E aí sim eu começo a fazer a diferença cada vez mais. E nada vai me parar. Nada me para. Tá bom, gente? Dar evidências aos elogios, com certeza. Você só tem o direito de dar evidência à reclamação a hora que você pegar 10 elogios e começar a trabalhar esses 10 em agradecimento. Eu faço questão, alguns aqui falam assim, eu sei que eu não estou falando com a Lirane, nos stories, por exemplo, no Instagram da vida, ou no YouTube, ou no Face, mas eu faço questão, se não sou eu respondendo ou a minha equipe, de estar olhando, de estar sabendo o que está acontecendo. Volte e meia, alguma coisa chega até mim, ou pensamento, ou conversa, e vou lá buscar e ouvir vocês, porque para mim isso é importante. Mesmo as críticas são importantes também. Claro que tem algumas que você não precisa nem saber, porque não é para crescimento, né? Então, saiba diferenciar o que é para crescimento. O elogio tem que fazer parte da sua vida, tanto quanto a crítica. Infelizmente, a gente só dá luz e só escuta a crítica, né? Então, vamos mudar isso também, tá bom? Acho que isso é muito importante. As perguntas que eu tive aqui, quando o cliente faz a primeira sessão e diz que não sentiu nada diferente, desanima. Então, eu não sei quem me escreveu, mas eu peço que você comece a olhar para o cliente que você teve resultado também. Porque senão, você só vai desanimar. Claro, ninguém quer não ter resultado. Ninguém quer. Mas você acha que eu não tive já meus momentos de fracasso? Todo mundo tem, né? Então, lembre disso. Momentos de fracasso faz parte da vida. Mas a gente tem que arregaçar a manga, se levantar e falar, opa, vou fazer diferente hoje. Muda a direção. Muda, fala para o paciente claramente, olha, eu levei por essa abordagem, agora nós vamos mudar, né? O Anderson colocou ali, muito bom a sua sinceridade, muito obrigado, faz muito bem para nós. Anderson, o insucesso faz parte da vida também, a gente tem que olhar para ele e olhar para ele com coragem, para fazer diferente, para ver se é importante, porque tem muitas críticas e muitas reclamações que só chegam para a gente para nos atingir, só que a gente não pode deixar atingir. A gente tem que olhar aquela crítica que fez assim, olha, eu gosto de tal coisa, mas tal situação não está de acordo. Opa, daí você começa a dar o olhar para ver se você tem coisas para melhorar. Por isso, você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que exigir de você ser melhor do que você mesmo. A minha versão de amanhã tem que ser melhor que a de hoje. E é nessa onda que a gente tem que surfar. É de comparar com a gente mesmo, não com o do lado. Porque senão, gente, a gente sempre vai sofrer. A gente sempre vai sofrer, porque você compara o teu bastidor com o palco do outro.
E é isso o nosso maior erro. Não dá para fazer assim. Nossa, olha lá como ela localiza os pontos sem olhar nada. Não. Você tem que pensar assim, poxa, peraí, eu vou me espelhar nela, porém eu tenho que pensar assim, o que ela fez para conseguir isso? Quantas horas de estudo, né? Quantas horas de estudo, quantas horas de treino? E aí sim, eu pego isso e aplico na minha vida. Mas não ficar olhando para ela, ai, como eu queria ser como ela. Eu quero ser como ela, mas o que ela fez? Opa, então agora sim eu vou lá e faço. Entenderam, gente? Isso é muito legal. É muito importante. Então, não deixe uma sessão do seu paciente desanimar você. Pense também quantas vezes esse paciente buscou tratamento e não conseguiu resultado. Não é a sua técnica muitas vezes, tá? Às vezes é o que o paciente também está fazendo, certo? Ali, ó, pouca procura. Se não tem procura, muitas vezes nós estamos errando de não divulgar, de não mostrar o que a aurículo pode fazer. Começa a pensar, peraí, se eu tenho pouca procura é porque muita gente não sabe o que eu estou fazendo. Quando eu dou aula, que nem o final de semana que eu comentei com os alunos, eu sempre falo, gente, as pessoas precisam saber que vocês estão estudando, as pessoas precisam saber os resultados que vocês estão tendo. Paciente, perguntou para o paciente como ele está depois de uma sessão, se foi boa a sessão, se ele teve um resultado, opa, printa a tela do elogio, printa a tela, pergunta para ele se pode compartilhar. Isso é muito legal para você, mostra para as outras pessoas quantas pessoas à sua volta não sabem o que você faz. Isso é importante, tá? Ó, precisamos aprender, a Selma colocou aqui, como fazer que os outros profissionais de saúde nos respeitem. Primeira coisa, Selma, a gente tem que se respeitar e mostrar para eles os nossos resultados. A partir do momento que você mostra resultado, você não mostra que você está competindo com ele, e sim complementando aquilo que está faltando para ele. Gere valor para esses profissionais, tá? Então, por exemplo, a pessoa que está trabalhando, um exemplo, tá? Uma nutricionista que quer fazer com que seus pacientes emagreçam, ela muitas vezes não vence estimular o seu paciente. Mas você com a auriculoterapia pode fazer isso. Você com a auriculoterapia pode tratar a ansiedade dele, melhorar a ansiedade, a compulsão, diminuir a fome, o que vai ajudá-la na dieta. Então, só que a nutricionista muitas vezes não sabe disso. Quantos profissionais da área de saúde não sabem o que é auriculoterapia, gente? Né? Pensa isso. Você não sabia o que era. Eu tinha o maior preconceito com a auriculoterapia. Eu era, né, a maior, assim, na minha classe, muitos são preconceituosos em relação à auriculoterapia. Como que hoje eu lido com isso? Fazendo palestra, fazendo aula, esclarecendo, fazendo live, me expondo, tá? Por quê? Porque a gente rompe com isso. Tinha maior preconceito e muitos têm até hoje. Mas daí o que eu faço? Eu mostro resultado. A hora que eu mostro o resultado, isso acaba, tá? Porque acaba o preconceito, porque o que ele quer? Ele quer que o paciente dele melhore, tá? Então, isso é legal. Divulgar o trabalho, é importante você divulgar seu trabalho, sim. Alguém colocou aqui, dinheiro no primeiro momento, o que te impede de ir atrás do seu sonho. Gente, não deixe que o dinheiro impeça você de ir atrás. Traça uma meta, vai caminhando, começa a perceber que você está gastando dinheiro, às vezes, com besteira. Não pensa assim, é tão pouquinho, não. Às vezes é no pouquinho que você perde, tá? Porque o grande você vai pensar 20 vezes para fazer. Aí no pequeno você começa, gasta aqui, gasta ali, gasta aqui, entendeu? Então pense nisso. Algumas pessoas colocaram que era uma dificuldade muito grande, mas agora estão fazendo o curso de auriculoterapia de sucesso. Achei ótima a resposta, adorei ouvir. Mas assim, ó, o curso já está em andamento. Então, você já está no módulo 3 ou 4 agora. Você já consegue colocar em prática, nem que seja para treinar. Então, não espera concluir o curso para colocar em prática. O curso foi feito para você começar a estudar. Chegou no meio, já começa a trabalhar
começa a ganhar com ele, pagar até o curso, se você não pagou ele ainda, e ao mesmo tempo se fortalecer, porque aí fazendo, você começa a ter dúvida e traz para dentro para a gente poder tirar, tá? Mas foi muito legal a resposta, achei muito boa. Dificuldade em encontrar clientes pagantes. Começa fazendo de graça, mas não se torne o profissional que sempre faz desconto, que sempre faz de graça, tá? Então, isso é importante. É importante. Opa, aconteceu alguma coisa aqui no Face. Vamos ver se a gente consegue. Acho que aqui saiu de vez, tá, gente? É uma pena. Mas, enquanto isso, vamos continuar aqui, YouTube e Instagram. Gente, assim, ó, é importante a gente fazer, se posicionar. Na live passada, não sei quem estava aqui, que teve uma das pessoas que estava assistindo que falou, né, que resolveu o problema para alguém e esse alguém pagou pela consulta R$ 400. Outras pessoas já colocaram outros valores. Lembrem disso, assiste a live passada para você lembrar e ver, fazer com que você saia dessa situação. A gente já falou sobre valor e como colocar preço nas consultas, então é importante, tá? Insegurança na localização de pontos. Localização, gente, é estudar e praticar. Então, é só isso, mas não deixe que esse medo te paralise, tá? Conseguir os pacientes, porque quem conhece só quer fazer se tiver uma dor. Venda para a pessoa, eu quero dizer venda no sentido de instrução mesmo, porque o que vocês pensam que a auriculoterapia e a acupuntura faz? O que a gente pensa? Primeira coisa que vem na cabeça da gente, que ela trata ou uma dor ou uma doença, né? E, na verdade, gente, ela não trata só uma dor ou uma doença. Ela tem a parte preventiva. Eu só comecei a atuar, por exemplo, em concentração e memória para uma prova de vestibular, para um concurso, porque eu comecei a falar. E a hora que eu comecei a falar, eu fiz numa pessoa, daí ela foi com as sementinhas, já trouxe outras e assim vai. Performance em atleta, a mesma coisa, tá? Então, isso é importante. Ó, a Selma colocou, eu já tive vários resultados de alívio de sintomas em uma sessão. Selma, esses alívios, essas melhoras, você tem que documentar. Porque a partir do momento que você documenta isso, isso se propaga, tá? Isso vai para frente. Eu penso e falo sobre prevenção, perfeito. Nós temos que tirar a conotação da acupuntura e da aurícula só para tratamento de doença. Mas é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, que é agulha e que é doença. Só para isso que elas vão procurar, tá? Qual a diferença do tratamento? Aqui, hoje é só sobre profissão, tá, Rafael? Depois a gente vai abrir umas lives aí de perguntas e respostas para vocês poderem estar tirando todas as dúvidas. Assim, a gente está pensando nessa estrutura. O que você acha a primeira vez para demonstrar é bom fazer de graça? Silene, é uma maneira de você fazer com que as pessoas muitas vezes conheçam o teu trabalho, tá? Não, sem problema, Rafael, não tem preciso de pedir desculpas, não. É só mesmo porque essa é uma série que a gente está fazendo de profissão auriculoterapia. E daí a profissão auriculoterapia, a gente trabalha só a questão do empreendedorismo aqui hoje. Gente, já vou pedindo para vocês curtirem a live, entra no canal, assina, toca o sininho lá para a gente poder, para vocês serem divulgados quando tiver a live. Tem 37 pessoas assistindo no YouTube aqui, só tem 16 curtidas. Vocês não gostaram? Vai lá, curte a live, curte o canal, se inscreve para vocês serem notificados das próximas, tá bom? Gente, ó, tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz da gente estar aqui aprendendo juntos. Vocês me estimulam muito, vocês não têm noção de como vocês me estimulam a fazer lives aí, aprender e a ouvi-los, porque desânimo sempre vai acontecer com todo mundo, mas é na hora que a gente vê o resultado é que a gente não desiste, nunca, tá bom?